histórias na savana lá na África, que tinha pela frente um desafio perigoso, os gnus mais rápidos do mundo, e mesmo ele sendo destemido, acabou caindo na armadilha deles. Só que usou seu super rugido para despistar os gnus de uma forma que não sobrou nenhum, mas ele se enganou achando que tinha acabado com todos, pois na espreita tinha um maior e mais forte gnu que eu já tinha visto. Tinha 10 metros de altura e 4 chifres, com um bafo altamente perigoso e mortal. Mas ele sabia que tinha que vencer o seu medo e soltar o maior rugido de sua vida. Para essa história era para incentivar o Ryan a soltar o seu primeiro rugido de leão. Só que não saiu como planejado. Os dois são leões de zoológico e eram bem adorados. Bom, pelo menos o Sansão era famoso, mas Ryan estava chateado, pois no zoológico ele nunca ia conseguir soltar o seu rugido, mas se estivesse na selva de verdade, conseguiria. Até sabia o caminho para isso com uma das caixas verdes que saíam do zoológico, e seu pai o proibiu de fazer isso, disse que aquilo era muito perigoso. Porém, nesse zoológico ele tinha outros amigos, como Benny, um esquilo ladrão, que até incentivava Ryan, dizendo que ele estava quase chegando lá. Porém, à noite, que a festa começa nesse zoológico, e os outros amigos de Sansão eram Nigel, um koala famoso que era detestado pelos flamingos, Larry, uma cobra bem pirada, e Bridget, uma girafa que Benny era apaixonado, e achava até que tinha uma chance com ela, mas ela não dava muita moral pra ele. E era a noite da Copa da Tartaruga, e Ryan não ficou muito animado em ver o seu pai jogar, mas seus amigos Easy e Duke o chamaram para espantar as gazelas, enquanto seu pai e sua equipe tentavam ganhar dos pinguins da Copa da Tartaruga. Só que não estava nada fácil para Sansão controlar a sua equipe. Ryan e seus amigos foram espantar as gazelas, mas parece que o rugido fracote de Ryan estava dando certo. E enquanto isso, era a última jogada da equipe de Sansão da Copa Tartaruga. Apesar da confusão e quase perderem, Ronaldo, a tartaruga da equipe, deu uma forcinha. Porém, tudo começou a tremer no zoológico e era por causa da manada que Ryan provocou. E como líder do zoológico, Sansão teve que repreender seu filho na frente de todos, e isso magoou demais o seu filho. E Benny sabia que ele tinha que contar a verdade para o seu filho, para tirar essa ideia maluca de querer ir embora da cabeça do garoto. Mas foi tarde demais, pois ele entrou em um dos containers, as caixas verdes que iriam para a África, e mesmo Ryan mudando de ideia, Sansão viu seu filho ser levado. E é a partir daí que a grande aventura iria começar. Bom, Merlin, chama os túmulos. Tá, a Mihir era um pombo árabe e contou onde as caixas verdes iriam parar. É um navio que sairia pela manhã do porto de Nova York. E seria uma viagem de semanas, então Sansão tomou a decisão. Ele ia sozinho, mas é claro que os seus amigos não deixaram ele fazer isso. Só que Benny meio que ficou para trás. Aí junto com os outros amigos conheceram uma grande Nova York. Vendo que eram até famosos, mas como estavam em um caminhão de lixo, quase foram esmagados. Sorte que o motorista tinha medo de cobra, e foi assim que Sansão tirou Bridget do lixo. Bom, agora só precisavam achar a tal mulher verde com uma tocha na mão. Só que 3 cachorros de rua apareceram e, diferente do que eles acharam, Sansão não os enfrentou. Na verdade, saiu foi correndo, dizendo que era uma manobra estratégica, e eu lá esperando, saiu um baita rugido. Mas o que ele fez foi sair pelo esgoto com seus amigos, pois ficou com medo daqueles cachorros. Olha, isso é uma coisa que não se vê todo dia, hein? Um leão com medo de um poodle. Tá dúvida? Esse é o tal do cagão. Só que não foi só com dúvida. Bridget também, pois Sansão disse que não tinha tempo para brigar com cachorros, pois precisava encontrar o seu filho. Mas de cara ali, nesse esgoto, encontraram foi 2 crocodilos. A sorte que não eram hostis, apenas 2 caras tentando ajudar os turistas, já que Nigel mostrou onde queria ir, e como eles conheciam o koala famoso, iriam levá-los no caminho certo. Até que chegaram nas caixas verdes e a Estátua da Liberdade. Provavelmente que o container que o Riley estava foi colocado no navio, já achando que tinha perdido seu filho. Mas a sorte que eles estavam em um barco com um homem, do jeito foi improvisar.
Explorou-se que o pequeno barco iria bater em um outro navio, sendo o momento que Sansão aprendeu a velejar. Sim, ele aprendeu a dirigir o barco, se tornando o capitão do navio. O problema é que Ryan foi para o outro lado, perdendo os navios de vista. Mas Benny finalmente apareceu com gansos canadenses peritos em viagem e mostrariam o caminho para os nossos amigos. Era só seguir eles que estava tudo certo. E assim seguiram viagem com o pequeno barco, e o capitão teria que mostrar que era destemido, pois enfrentaram muita chuva e até calor insuportável. Só que não demorou muito, acabaram chegando à ilha na África, e aquilo não se passava de um projeto de resgate aos animais, pois naquela ilha um vulcão estava em erupção. Só que Ryan ficou assustado e saiu do container, assustando os outros animais também. Clark correu para a mata e Sansão, vendo, foi atrás dele. Porém, achou que tinha aparejado seu filho, mas não se passava de um esquilo que estava fazendo o número 2. Dava desculpa que era porque estava com fome e o seu instinto falou mais alto. Então era isso. Seus amigos iam ver uma lenda em ação. Devoraram um animal vivo bem na frente deles, mas não foi bem isso que aconteceu. Pois embora. Eu quero essa aqui ficou bravo, é vítima. Como assim? Não era digno de ser devorado por um leão selvagem? Bom, seus amigos ficaram bem na dúvida, já que essa não era a primeira vez. Mas quando questionaram ele, finalmente contou a verdade, que não era selvagem e sim uma fraude, e nem poderia protegê-los. Saindo mata dentro para procurar o seu filho, que significava que estavam aos cuidados de um esquilo de 20 centímetros de altura. Isso significa que a gente vai morrer. O jeito era tentar se acalmar e voltar pro barco, né? Só que também não podiam deixar Sansão por ali, já que ele nunca esteve em uma floresta de verdade. Já Ryan achou um filhote de hipopótamo, mas a mãe dele já queria esmagar ele com seu traseiro. Já os animais se perderam e Nigel acabou sumindo. E os nossos amigos acabaram sendo encontrados por gnus selvagens que ficaram interessados neles e iriam levá-los. Eles faziam parte de um grupo maior de gnus cantores e dançarinos e conheciam o koala famoso da frase "sou fofinho, sou todo seu". Então o líder Khazar estava esperando sua visita, pois ele ali era reverenciado pelos gnus. Já Sansão estava tentando usar os seus sentidos de leão selvagem e Riley tentando se esconder, mas os urubus viram o tal filhote de leão. Já iriam contar para o líder da ilha, o tal Khazar, que acreditava que faria uma revolução, seria o topo da cadeia alimentar e nunca mais seria caçado por leões. E Nigel era parte dessa profecia, já que foi por causa dele que Khazar foi salvo de ser devorado por 3 leões. A história dele era o seguinte: ele queria tomar o lugar de predador e deixar o de caça para trás. Bem esquisito esse Khazar aí, mas foi nessa que os urubus apareceram. Contaram sobre o filhote e Nigel disse que vieram juntos e tinha até um outro leão maior. Então as ordens de Khazar era para eles trazerem os 2 leões, pois assim completariam uma profecia. E olha que Nigel estava até curtindo esse lance de ser rei dos gnus, e Ryan foi atacado pelos abutres. Mas Sansão assustou eles e na sequência teve que correr dos gnus, que sem entender nada perguntou para seu pai o porquê. Ele correu e não os enfrentou. E foi nessa que ele contou toda a verdade. Quando a criança fazia parte de um circo e foi obrigado a rugir na frente de um gnu para uma plateia, mas não conseguiu fazer nada e assim foi mandado para o zoológico, fora que o seu pai achava que ele era uma baita decepção, tanto para a família quanto para a espécie. Então, quando chegou no zoológico, não queria que ninguém soubesse de onde veio. E depois de contar essa história, os gnus apareceram. Ryan acabou caindo e foi pego pelos gnus. Já Sansão foi jogado do penhasco e Riley já achou que ele tinha morrido. Horas depois, ele foi encontrado por Benny e Bridget, e Lem também foram capturados pelo bando de Khazar, que não ficou muito feliz de seus capangas trazerem apenas um leão, mas já serviria para ele completar a profecia, se transformar em um predador, pois ele devoraria um leão de verdade. Então Benny incentivou Sansão a mostrar quem é de verdade, apesar de não ser selvagem, era sim o leão, que vinha de uma longa linhagem de reis.
e se não desse para lutar, ensinava seu filho a fugir, mas nunca desistir. Olha, sabe as palavras, e foi assim que Sansão criou coragem, achando que os seus instintos estavam aflorados, mas na verdade eram camaleões inspirados que odiavam o tal Khazar e queria que o leão salvasse a ilha deles. Então Sansão teve uma ideia, iria usar aqueles camaleões. Já os amigos descobriram quem era o magnânimo rei dos Gnos, um velho amigo deles. Isso só serve aí. O problema é que ele não podia fazer muita coisa, já que se tentasse salvá-los, viraria churrasco também. Então, de alguma forma, queria ganhar tempo. E foi a hora que o koala fofinho começou a flutuar. Claro que isso não se passava de um plano para salvar os seus amigos, porém o calor das rochas, já que estavam dentro de um vulcão em erupção, fez o disfarce cair por terra. Mas para os Gnos, isso era até um milagre, já que poderiam agora comer um leão de verdade. E nem Nigel tentando disfarçar teve jeito, pois Riley voltou para salvar o seu pai, e agora sim Sansão queria mostrar que era um leão ou um gatinho, pois Khazar queria matar o seu filho. Mas dessa luta aí, quem estava levando a melhor era o malvado do Khazar, e seus amigos até tentaram ajudar, mas esse tal Khazar aí conhecia bem a caverna, e não estava muito fácil para Sansão. Então Riley entrou na briga e, como um pai que protege sua cria, conseguiu golpear Khazar, mas todos ali estavam muito fracos e cercados agora pelos Gnos. Mas eles, vendo o drama de pai e filho, mudaram de lado. Perceberam que os leões não eram inimigos e ficaram contra o Khazar, pois estavam cansados de fingir quem eles não eram, e assim não seguiriam mais as suas ordens. Sendo o momento que finalmente Sansão botou seu rugido para fora, lembrando do tempo que era do circo, e jogou Khazar contra as rochas, que já estava mais pirado do que tudo, acabou se lascando com um bichinho de pelúcia, e assim foi o seu fim. Nossos amigos conseguiram, com a ajuda dos Gnos, entrarem no bar e agora felizes voltariam para casa. Foi a maior festa do barco e eu fiquei só imaginando quando esse barco chegar nos Estados Unidos, o caos que vai virar.